Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Case de Sucesso. Estamos aqui com o Dr. Leone, sócio proprietário do escritório Leone Gomes Sociedade Individual de Advocacia, e hoje vamos tratar com ele assuntos sobre a gestão do escritório dele, conhecer um pouquinho melhor sobre o seu crescimento e a parceria do escritório com o EasyJur. O escritório Dr. Leone já é um case de sucesso para nós. Isso porque lá em 2023 ele nos procurou com alguns gargalos na operação, principalmente na falta de integração entre os setores, o que dificultava com que ele visse a operação de forma estratégica e até mesmo a produtividade da própria equipe. Dr. Leone, muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo com a gente. Eu acredito que será muito enriquecedor para quem nos assiste. E antes de passar a palavra para você, eu gostaria que você se apresentasse e contasse para nós em que momento você identificou que não dava mais para ficar sem sistema. Muito boa tarde a todos. Olá aí, turma, né? Galera da EasyJur, um abraço a todos aí, galera que está nos assistindo. E eu me chamo Leone, né? Como já foi apresentado por você. E nosso escritório aqui movimenta, né? Aí dentro do mundo jurídico, dentro da área do direito bancário, da recuperação de crédito escolar. A gente faz também a defesa, né, de executados, tanto bancários quanto também na área condominial. E assim, dentro desses ramos que eu falei, desses nichos aí do direito, a gente tem um volume muito grande, né, de leads, enfim, de negócios gerados, de casos que chegam o tempo inteiro, até principalmente ali na questão da cobrança, né, dos pais ali de aluno na recuperação de crédito escolar. Então, assim, quando eu me vi com essa montoeira, né, de trabalho, de gestão de equipe, recebimentos para fazer. Na época pesou muito a questão também do financeiro, né? Organizar essa questão do financeiro que era feita ali por planilhas, né? Então, eu acho que o momento ali, o estalo que me fez buscar um sistema foi exatamente esse, né? De conseguir integrar o meu CRM, na época que eu usava um CRM genérico, que não era voltado para o ramo, né, do direito, para a advocacia. Era um CRM, era um sistema, a parte financeira era feita por planilhas, as outras questões do escritório era um controle de uma outra forma, então, assim, era tudo, eu tentava encontrar tudo ali, mas, na verdade, no final das contas, me gerava um trabalho muito grande para conseguir conectar tudo. E aí, na época, eu achei o EasyJur, né, que me conectou tudo isso, né, conectou a parte operacional ali do comercial, a parte administrativa, financeiro, enfim, gestão da equipe, principalmente, acho que foi o maior boom ali, foi a questão da gestão de tarefas, né, depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas, assim, foi nesse momento aí de desespero, de loucura, né, dentro do escritório, e eu querendo ter uma gestão melhor, e realmente foi esse o momento que me fez buscar uma ferramenta. E, doutor, qual que era, assim, se você puder me falar em poucas palavras, as principais, na verdade, os principais desafios que você enfrentava com a falta de integração do comercial, do financeiro e do jurídico? Então, o principal desafio eu acho que hoje, principalmente, a gente busca muito aqui no escritório ganhar tempo, ser efetivo. E onde eu me via mais assim louco para resolver o problema principal era esse. O meu problema principal era a efetividade. Porque aí, assim, se a gente não tem efetividade no que a gente faz, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais tempo e por aí vai. Então, quando eu buscava, né, enfim, um sistema que eu conseguisse fazer com que eu tivesse, de repente, uma equipe até mais seca, um pouquinho mais seca, ou mantivesse a equipe que eu estava, mas conseguisse também ser mais efetivo. Então, fazer mais em menos tempo. Então, acho que essa foi a principal questão. E como que a falta de integração entre os setores impactava seu crescimento? Então, vamos lá. A partir do momento que eu tenho ali uma capacidade de fazer algo e consigo executar dentro daquele limite ali, né, de tarefas operacionais ali dentro do meu negócio, seja
seja na parte do jurídico, que é fazer uma petição, protocolizar ali uma ação, seja na parte do financeiro, enfim. Toda a equipe ela vai ter ali um gargalo, um limite. Então, assim, ou eu tenho que aumentar a equipe, ou eu preciso deixar mais efetivos os meus processos. Ou seja, na verdade, na época eu precisava até melhorar meus processos. E, assim, uma das coisas que a Exiju me ajudou muito foi nisso, quando veio essa coisa ali da gestão de tarefas e o workflow, muitas coisas que eu já tinha assim, na minha cabeça do que era meu processo, isso se tornou mais palpável, porque aí eu conseguia visualizar melhor o que era o processo, e aí melhor ainda, eu não preciso ficar explicando isso para a equipe, porque a partir do momento, vou dar um exemplo, eu preciso protocolizar uma petição inicial. Eu criei ali o workflow, o workflow, né, que é essa sequência de tarefas, né, na agenda ali de toda a equipe, ele já diz qual é o passo 1, qual é o passo 2, qual é o passo 3 e o passo 4, e já está tudo ali explicadinho. Então, o trabalho ali que o novo colaborador ele tem, ou o meu próprio colaborador que já estava comigo, é realmente abrir a agenda dele, verificar o que tem que ser feito e fazer. Eu vou te dar um exemplo. A gente contratou, hoje é o 3º ou 4º dia de uma advogada que veio trabalhar com a gente, naquela caminhada, né, de me tirar um pouco do operacional. Então, o que aconteceu? Ela começou na terça-feira, hoje é quinta, né? Ela começou na terça-feira, assim, praticamente o que a gente alinhou na terça, na quarta e hoje pela manhã já está sendo suficiente para ela tocar ali dentro do sistema, porque já está tudo organizado. Que ótimo, doutor. Muitos escritórios buscam a gente e eles enfrentam esse mesmo desafio. Centralização de demandas na mão dos sócios, problemas também de confiança para delegar certos tipos de atividade, excesso também de comunicação interna, porque não tem os procedimentos mapeados. E pensando no que você trouxe para mim agora, em qual ponto você vê que claramente o EasyJur impactou positivamente a operação do seu escritório? Eu acredito que assim, o ponto principal, eu acho que, na verdade, são dois, se eu puder ser um pouquinho mais ousado, né? Vou trazer duas situações. Eu acho que a principal é a questão da organização pelas tarefas. Isso daí foi fundamental, foi muito importante, tá? Na verdade são três, né? A questão das tarefas, porque aí assim agora a gente tem tudo bem organizado no escritório, os workflows, né? Que também assim eu já vi gente, já teve colaborador que veio trabalhar com a gente. Hoje até uma dessas pessoas que falou isso, né? Me faz lembrar com mais clareza. Ela veio para o nosso escritório, ela trabalhou durante acho que 1 ou 2 meses, assim, foi uma questão pontual que ela trabalhou. Mas quando ela saiu, ela fez um elogio que eu acho que está muito ligado ao que a Exiju proporcionou para a gente. Ela falou assim, cara, eu já trabalhei em várias empresas, já trabalhei em empresas muito grandes e tal, e vocês aqui não perdem absolutamente nada para nenhuma dessas empresas, em termos de organização, em termos de sistema que vocês usam, né? Obviamente que ela estava... Era um elogio até para a própria Exiju, né? Porque, cara, quando se trabalha em um lugar que não tem essa organização, é tudo de cabeça para baixo, é uma loucura. E aí esse é o primeiro ponto, a questão da agenda. A segunda é a questão do financeiro. Ter um sistema onde eu lanço as cobranças ali, né? Faço a cobrança dos meus clientes. No próprio sistema, ela já faz a baixa das receitas, né, sem eu precisar ficar o tempo inteiro ali olhando quem pagou, quem não pagou. Enfim, ou ficar eu mesmo ter que ter esse trabalho de ficar dando baixa, utilizando ali o sistema que a gente usa de pagamento, é maravilhoso. Isso daí também foi uma das questões assim, de organização do meu financeiro, que colocou... Antes eu tinha um financeiro assim, muito bagunçado. Isso colocou minha organização financeira assim, na minha mão. Hoje eu tenho minha organização financeira na mão. E aí um ponto bônus, né, seria a questão do CRM. Porque como antes eu usava o CRM destacado, com outro sistema, um sistema para cada coisa, quando a gente começou a trabalhar com o CRM e ter isso tudo integrado, finalizei o negócio, fechei o negócio.
beleza, o sistema da Exiju já me gera direto ali o cadastro do contrato. Eu cadastrei o contrato, eu já gero as receitas. Gerei as receitas, no momento certo, gera as cobranças. Então, assim, é tudo interligado. É tudo interligado. Então, quando eu abro uma aba ali para ver a questão do novo negócio, do comercial, eu já consigo clicar e ver as agendas que tem. Eu consigo clicar numa outra aba e já entra no financeiro, e na outra já consigo gerir o processo. Então, assim, isso daí, essa integração de tudo em uma coisa só, foi maravilhosa. Eu também acho incrível a forma com que a gente consegue, né, organizar com vocês de ponta a ponta, desde a chegada do seu potencial cliente até o encerramento do contrato, encerramento do processo. A gente consegue também acompanhar como que estão os pagamentos, se aquele cliente é inadimplente, se tem alguma pendência, se a gente já conseguiu encerrar o caso com sucesso e que se o valor que a gente cobrou de honorários, ele de fato paga o tempo que a gente investiu para cumprir toda a demanda. E o seu escritório realmente ele é um destaque de organização, sistêmico e também de criatividade. A gente não pode esquecer esse ponto, né, doutor? Que a gente também trabalha no sistema de forma criativa. E falando sobre criatividade, já puxando o gancho que você trouxe sobre o CRM, eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo como que você utiliza o nosso CRM, porque diferente de outros escritórios de advocacia que trabalham no CRM para prospecção, né, e fechamento de contratos de honorários com potenciais clientes, além desse ponto, você também utiliza para controle de acordos com pais de escolas. Então, se você puder explicar um pouquinho para nós como que você estruturou essa nossa esteira? Não, maravilha. Não, assim, eu até sempre comento, né? Quando já ouvi dos colaboradores do Exiju propriamente dito, né? Falando dessa usabilidade que a gente tem, eu fico até assim meio surpreso, porque eu não imagino uma outra forma de utilizar. Mas, enfim, assim, eu só tentei adequar o que eu tenho no sistema para a nossa realidade. E aí, assim, dentro dessa realidade, o que muda? Quando chega um cliente, por exemplo, do direito bancário, é aquela coisa mais linear, né? Ele chegou, eu vou fazer a recepção do caso, vou entender qual é o caso, eu vou analisar a viabilidade desse caso, eu vou lá, faço uma proposta de honorários, e se ele fechar, ok, ele vai para o fechamento ali e eu finalizei a demanda com ele. Isso é mais assim linear e acaba por aí. A questão do acordo dos pais, eu entendi que o pai ali que está devendo, né, nesse trabalho de recuperação de crédito, que ele não é meu cliente, quem é meu cliente é a escola, né? Eu entendi ele como se fosse um lead, como se ele fosse um negócio realmente ali para eu fechar. Até porque esse negócio também, quando fechado, ele vai me gerar um retorno financeiro, vai gerar um retorno financeiro para o escritório. Então, eu comecei a ver ele como lead, então, por que não tratar ele como se fosse um lead do direito bancário, por exemplo, colocar ele dentro desse fluxo? Então, assim, dentro daquela ideia de ser efetivo, né, de ter efetividade, de ser eficaz no que a gente faz, eu coloquei ele também nesse fluxo, e a gente começou a trabalhar a cobrança escolar dentro também ali do CRM, e, assim, é uma coisa que eu não preciso separar minha equipe num sistema só para cobrança, e eu não preciso, enfim, separar toda a equipe para fazer só uma coisa ou só outra. Então, na minha equipe ali, que faz, por exemplo, o fechamento de contrato do direito bancário, ela consegue, através do sistema, verificar aquela tarefa ali que eu crio dentro dos novos negócios, né? E ela consegue ver aquilo ali, executar e fazer a cobrança, fechar o negócio, gerar um contrato. Então, assim, hoje praticamente todo o contato que a gente faz, seja com quem for, a gente faz dentro da aba de novos negócios do Exiju, para a gente fazer todo esse controle realmente de quem faz contato, de quem está em negociação, de quem fecha. E aí, assim, tem um parêntese aí, né, que a gente consegue, por exemplo, saber dentro do Exiju quanto em negócios que a gente está negociando ali dentro daquele momento ali do escritório. Então, se eu abrir agora aqui meu Exiju, eu vou saber quantos em reais que eu tenho ali de oportunidade. E isso é bem bacana, até para a gente poder ter metas, né, mais realistas. Isso mesmo, doutor. E pensando também nesse cenário todo, os escritórios, eles costumam ter um pouco de receio de expandir a área de direito.
Às vezes a gente gosta mesmo de se especializar em uma certa área, mas às vezes a gente vê também que não está dando tanto certo e a gente começa a querer verificar novas oportunidades para o nosso Uhum, negócio. Você uhum. pensando sobre o futuro do seu escritório e com a parceria que você tem com o EasyJur, a utilização do sistema, como que você vê hoje que o EasyJur pode ser um aliado para você absorver novas demandas com a equipe que você tem? Então, assim, a gente, desde quando a gente começou, né, lá atrás, se eu não estiver enganado, foi em novembro de 23, né, Foi. se salvo engano. Foi bem na Black Friday. E aí, o que que acontece? De lá para cá, esse nosso escritório já sofreu uma transformação muito grande, né? Inclusive, na época que eu iniciei com o EasyJu, meu escritório era na minha casa. A gente ainda trabalhava na minha casa, tinha ali alguns colaboradores já, mas assim, tentou não, a gente foi, né, para um momento que eu precisei crescer a equipe, mas como eu ainda estava com o escritório em casa, eu tive que trazer gente para trabalhar online, por exemplo. E aí, assim, nesse fator aí do online também, o EasyJu, ele foi fundamental, porque eu consigo controlar o tempo que o meu colaborador está trabalhando, através do timesheet. Eu consigo delegar ali as tarefas, eu consigo saber o que foi feito, o que não foi feito dentro ali daquele checklist de tarefas. Então, assim, toda essa gestão aí, até mesmo desse colaborador que não está aqui dentro do escritório, foi fundamental. E aí a gente contratou no online e tal, ficamos um bom tempo ali. Aliás, alguns meses, né, dentro desse formato. Eu achei que não estava bom, aí fui para uma sala comercial no bairro de Campo Grande, né, no Rio de Janeiro. A gente iniciou lá o trabalho, fomos crescemos como equipe. Chegou um determinado momento que a gente quis ir para a parte, focar vamos, na época a gente falou assim, cara, vamos colocar nossa operação aqui 90% para a questão de PJ, para pessoa jurídica, a gente vai atender pessoa jurídica. E acabou a gente indo para esse nicho, né, do direito. Ah, assim, a gente conseguiu trazer uma quantidade legal de clientes, a gente atendia bem, só que realmente fez muita falta aquela área do escritório que trabalhava com a pessoa física. Então, assim, foi até um momento que a gente sofreu um pouco aqui, questão de caixa no escritório. A Exiju também, diga-se de passagem, foi muito parceira da gente na época, né? Então, assim, ajudou também muito nisso. E aí, o que acontece? A gente voltou a ter, acho que do final do ano passado para cá, voltou a ter uma linha de crescimento bem, bem, bem legal. E aí a gente saiu, assim, dentro desse crescimento, a gente chegou a sair lá de Campo Grande, viemos para um escritório novo, um bairro mais com poder aquisitivo melhor dentro da nossa cidade. Hoje a gente já atende uma quantidade bem, bem interessante de pessoa jurídica, faz a parte do direito bancário, a recuperação de crédito escolar, a defesa do executado, e o que voltamos a ter colaboradores que trabalham também no digital online, né, de forma online. Nesse momento eu tenho 2 colaboradores agora, né, nesse momento que estão no home office, né, trabalham online. Inclusive uma colaboradora, ela é lá do Ceará. A gente está no Rio de Janeiro e a advogada, né, que trabalha com a gente é lá do Ceará. Então, assim, isso só é possível, só realmente tem como isso ser real por conta do sistema que a gente tem, por conta do EasyJu, que realmente eu não consigo imaginar algo diferente sem o sistema. Exatamente, por conta da centralização de demandas, né? Então, centralização eu falo no sentido de que eu preciso organizar todo o meu escritório e, independente de onde eu estiver, eu quero conseguir visualizar a saúde do meu financeiro, os Uhum. processos que estão em tramitação, os processos que sofreram movimentação, como que está a agenda da minha equipe, como que está a disponibilidade dos meus parceiros. Então, tendo o sistema, a gente consegue trabalhar com mais transparência, sentir mais segurança, né, mais alívio, chegar no domingo, às vezes a gente não ficar tão preocupado assim, porque a gente sabe que a nossa agenda está lá, por exemplo, no EasyJur, e tudo que a gente precisar anotar está lá. A gente centraliza tudo em um só local. E pensando nesse seu crescimento, que o objetivo é a gente tirar o sócio do operacional e levar ele para um outro nível mais estratégico dentro do escritório,
Hoje, como que você visualiza que o EasyJur pode te apoiar para sair do operacional e ir para o estratégico? Acho que a questão toda é quando você sabe o que você está gerindo, né? Quando você não tem os números do escritório, quando você não consegue visualizar quem está fazendo o quê, como que está fazendo, você não tem noção ali do teu financeiro, enfim, quando você não tem esse controle ou não tem alguma forma de visualizar isso, você não tem o que gerir, você não gere nada, você só tem como gerir o que você consegue medir. E assim, dentro do que a gente faz hoje, ter os números de cada área, o número do comercial, o número do financeiro, o número ali do jurídico e por aí vai, sem isso é impossível tu gerir. É impossível você crescer, ou aliás, crescer você até pode crescer, só que uma hora vai colapsar, não tem jeito, porque se você não sabe, por exemplo, hoje eu tenho uma capacidade de novas demandas, eu consigo ter esse parâmetro, mas eu só tenho esse parâmetro porque, por exemplo, eu sei quanto tempo minha advogada leva para fazer uma petição. Eu só sei quantas demandas eu consigo ali fazer no dia, por exemplo, de elaboração de documentos, contrato, procuração e tal, meu administrativo. Eu só sei quantas que elas conseguem fazer porque eu tenho o sistema. Então, assim, sem o sistema, eu acredito que seria muito complicado. Você crescer sem uma certa organização é quase que, às vezes ou quase sempre é suicídio. E, doutor, se você pudesse dar uma orientação para um advogado que se encontra onde você estava há 2 anos atrás, o que você diria para ele sobre planilhas, sobre atividades repetitivas, falta de integração? Qual que é o conselho que você daria? Então, vamos lá. O conselho que eu daria é o seguinte: o problema que eu vejo assim da maioria dos advogados que eu converso, né? Eu acho que o pior é o medo. É o medo. O medo de quê? De investir. Ou achar que consegue dar conta de tudo, achar que é o super-homem, a super-mulher. Então, assim, a gente é limitado, não tem como. Você não consegue fazer tudo o tempo todo. Você precisa de descanso, você precisa ter os momentos ali de intervalo, enfim, e isso tudo faz parte. Então, achar que vai dar conta de tudo é problema, uma hora tu vai também causar problema para o teu escritório. E aí esse medo de investir achando que vai dar conta de tudo, acaba causando esses problemas. Então, assim, o conselho que eu dou é o seguinte: você investir numa plataforma que te centraliza tudo, que você consegue gerir a questão das tarefas dos teus colaboradores, ou pelo menos ou só a tua, que seja só a sua, mas que você consiga gerir o teu tempo da melhor forma possível para você ter uma produtividade melhor, você conseguir fazer um controle financeiro melhor. Se você, por exemplo, não manda a cobrança para o cliente, dificilmente ele vai te pagar. Eu vejo um monte de advogados que não manda uma cobrança para o cliente dele e acha que tem que ficar à mercê da honestidade do cliente. E às vezes nem é questão de honestidade, às vezes é questão realmente ali de prioridade, de lembrança, de correria ali do dia a dia. Então, você ter as coisas organizadas e conseguir gerir isso é fundamental. Então, um investimento que você faça na plataforma, que vai te dar os números do teu escritório tudo na mão, que você vai conseguir ter a gestão e fazer o teu negócio ser mais efetivo, o retorno sobre isso é infinitamente maior. Então, assim, eu não economizo aqui no escritório. Uma das coisas que eu não economizo é em ter sistemas que me facilitem a vida e que façam minha equipe ser muito efetiva. Então, assim, para te dar exemplo, o último investimento que a gente fez foi para que a confecção ali de documentos como contrato, procuração, essas coisas, fossem de quase 40 minutos, o preenchimento ali, né, a execução de 40 minutos para cerca de 15 segundos, 20 segundos. Então, assim, essa efetividade que a EasyJur, por exemplo, me deu, não tem preço em termos de ganho de produtividade. Né? E melhor, produtividade com inteligência, né? Porque os workflows, né, que o pessoal
galera que entende de gestão, aí quando às vezes a gente conversa e tal, e fala assim, você tem o nome disso eles falam sistema inteligente de gestão, não sei, tem um nome, né, para isso. Aí eu falo, cara, eu nem sei os nomes técnicos, mas eu faço isso e dá certo, né, o sistema me proporciona isso. Então, assim, o conselho que eu daria é essa, para de ter medo, investe numa coisa que vai te dar um retorno muito grande. E uma coisa que vai te dar um retorno muito grande é exatamente isso, é o investimento em sistema que vai fazer a tua equipe ser efetiva. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua contribuição. Hoje nós pudemos ver aqui a estrutura mesmo do escritório do Dr. Leone, como que ele cresceu, mas os números a gente vai conseguir apresentar para vocês no nosso blog. Então eu quero convidar vocês para que visitem o nosso blog, entendam também um pouco mais a fundo sobre a história do escritório do Dr. Leone, o crescimento dele, como que o Exijur contribuiu para essa evolução. E eu quero agradecer vocês pela participação e falar para vocês que nós teremos mais outros cases de sucesso para que vocês possam assistir, possam se identificar, dar o primeiro passo e construir também uma jornada de sucesso conosco. Muito obrigada, Dr. Leone. Obrigado, eu que agradeço.